Nos ajude a adorar a Deus cantando, com palmas, mas adore a Deus, viu? Dê liberdade ao Espírito essa noite. Por que duvidar sobre as ondas do mar quando Cristo o caminho abriu? Quando força doer contra as ondas lutar, teu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau,
minha paz grande, El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Oh, 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 Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Aleluias. Deus de mistérios, aleluia, Tu és fiel, Senhor. Vamos ouvir o nosso irmão Magno trazendo uma saudação. E os jovens fiquem na agulha aí, que o próximo pode ser você. Amém? Saúde os irmãos na paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Aleluias. Quantos estão felizes com Jesus nessa noite? Amém.
vai estar com a oportunidade de estar nos trazendo a palavra do Senhor. Pai, mais uma vez queremos, meu Pai amado, orar ao Senhor em favor da vida do teu servo, Senhor. Sabemos, ó Deus, que ele já se encontra em tua presença, meu Pai. Queremos te pedir, Papai do céu, que o Senhor mais uma vez venha usar ele como um instrumento para abençoar a tua igreja, Papai. Pai, o Senhor já tem falado muito aos nossos corações até aqui, Papai. Mas cremos, meu Pai amado, que a partir de agora, meu Deus, o Senhor irá falar conosco através da tua palavra, Senhor. Usa teu servo para a glória do teu nome, meu Deus. Tira toda a distração da tua igreja, meu Pai. Abençoa o coração da tua igreja, meu Pai amado, e que esta palavra, Senhor Deus querido, venha encontrar terreno fértil aqui essa noite, Papai, para a glória do teu nome. Assim nós oramos em nome de Jesus Cristo, agradecemos. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Por bondade, de pé como estamos, abramos as nossas Bíblias no último livro da Bíblia, por favor. Glória a Deus. Capítulo de número 3 do livro do Apocalipse. Enquanto os irmãos encontram, eu quero primordialmente enaltecer a Deus por esta nobre oportunidade que Ele nos proporciona de podermos mais uma vez estar na sua casa e desta feita tendo a responsabilidade de poder fazer exposição da sua sacrossanta palavra. Quero aqui tecer os meus agradecimentos ao pastor Ivan. Meu nome é Ivan e o dele é Ivan. Somos da mesma família, 2 vezes. Deus abençoe sua vida, sua família. Meu muito obrigado por essa oportunidade facultada, por esse convite formulado à minha pessoa. Que Deus continue abençoando o seu ministério, sua vida e a família de uma forma profícua, em nome de Jesus. Quero também aqui engrandecer a Deus pela vida do departamento dos jovens. Deus abençoe a liderança e todos os componentes que continuem nesta força e nesse empenho espiritual, porque a recompensa é certa. Faço-me acompanhado da minha esposa, nossa irmã missionária Josimária, que louvou a Deus. Deus continue abençoando de uma forma muito especial. E quero também tecer meus agradecimentos a todos pelo carinho e pela receptividade de uma forma calorosa. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Queridos, vamos ler o texto sagrado para você tomar o seu assento e prestar atenção naquilo que Deus quer continuar falando, mas desta feita por intermédio da sua preciosa palavra. Apocalipse capítulo 3, versículo 7, verso 8 e o verso 11. Apenas 3 versículos para a nossa meditação. E o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro e o que tem a chave de Davi. O que abre ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Versículo de número 11. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Diga comigo: Filadélfia. Uma igreja motivada pela fé. Mais uma vez, Filadélfia. Uma igreja motivada pela fé. Tome seu assento, por favor. Meus irmãos, ontem eu estava comentando com a minha esposa que eu tenho que pregar mais sobre o arrebatamento da igreja, porque é uma mensagem que infelizmente tem fugido de muitos púlpitos e muitas denominações. E eu fui dormir e eu sonhei com o arrebatamento da igreja. O Senhor confirmando que eu tenho que continuar falando sobre o arrebatamento da igreja. E ele não vai vir. Jesus está vindo. Eu vou repetir essa frase para você não esquecer. Jesus, ele não vai vir. Ele já está vindo.
Digam comigo, a pregação se resume em 3 verbos. Diga ler o texto, diga explicar o texto, diga fazer aplicação do texto. Então já li, vou explicar e vou fazer a aplicação do texto. Vou colocar comida mastigadinha na sua boca hoje para você dar glória a Deus com este pão espiritual. Meus amados e queridos irmãos, o termo Apocalipse é o substantivo grego que significa manifestação, desvendamento e revelação. O livro do Apocalipse indica a visibilidade da vinda do Senhor. O livro do Apocalipse é um dos livros mais belos e fascinantes da Bíblia. Através dos seus símbolos e figuras, mostra-nos Jesus como serão os últimos dias da humanidade. O livro do Apocalipse divide-se em 8 partes. O capítulo 1 refere-se a Cristo na sua glória. O capítulo 2 e o capítulo 3 refere-se à igreja no passado, no presente e no futuro. O capítulo 4 refere-se à igreja sendo arrebatada. O capítulo 5 refere-se à igreja glorificada. Do capítulo 6 ao capítulo 9 refere-se à primeira metade da grande tribulação. Do capítulo 10 ao capítulo 19 refere-se à segunda metade da grande tribulação. O capítulo 20 refere-se ao juízo final. O capítulo 21 e 22 refere-se ao perfeito estado eterno. O livro do Apocalipse é conhecedor de todos nós que é um livro da autoria do apóstolo João. João, filho de Zebedeu e de Maria Salomé. Esse João teve 3 fases no seu ministério. A primeira fase do ministério de João foi quando ele estava com os apóstolos em Jerusalém. A segunda fase do ministério de João foi quando ele foi exilado para a ilha de Patmos. A terceira fase do ministério de João é quando ele retorna de Patmos e vai pastorear uma igreja em Éfeso, onde ele tem a incumbência de cuidar também da sua tia Maria, a mãe de Jesus, que segundo a Bíblia, na sua versão católica, diz que Maria morreu aos 67 anos de idade sob os cuidados do apóstolo João, o seu sobrinho. Porém, olhando para a Bíblia Sagrada, nós iremos ver, através das historicidades extrabíblica, narra-nos pelo menos 4 períodos muito difíceis que João ele vivenciou no seu ministério. No ano 96 depois de Cristo, quando o imperador romano Domiciano, no apogeu do seu reinado, olhou, analisou, observou que dentre todos os apóstolos que andou com Jesus Cristo, o único que restara com vida era o apóstolo João. João estava propagando a palavra de Deus e dando testemunho de Jesus Cristo. E por conta dessas 2 coisas, o imperador ficou furioso, porque João era a voz de Deus na terra. Ele fez questão de chamar os seus súditos, conta-nos a historicidade extrabíblica, que ele manda agora os seus súditos levar João a uma parte bem alta do pináculo em Roma. E diz a historicidade extrabíblica que ao precipitar João de cima a baixo, houve fraturas expostas no corpo de João, mas João ele não morreu. O imperador ficou ainda furioso e disse: vamos agora tentar matá-lo pela segunda tentativa. A igreja conhece muito bem essa historicidade, que diz que prepararam uma espécie de um tacho de óleo fervendo para colocar João dentro desse tacho de óleo fervendo. Ao João ser colocado, ele sai ileso sem nenhum hematoma. O imperador fica ainda mais furioso e mais preocupado, porque não tinha conseguido matar João por 2 tentativas. Ele fez questão de chamar os seus súditos e deu ordem para preparar uma comida envenenada para dar ao apóstolo João. Ao dar a comida envenenada para João, João ele come a comida envenenada, mas ele também não morre. O imperador fica ainda mais furioso. Ele disse: já que tentamos por 3 vezes, primeiro precipitando do pináculo do templo embaixo e não conseguimos matá-lo, a segunda tentativa foi colocar dentro de um tacho de óleo fervendo e não conseguimos matá-lo, a terceira tentativa foi nós dando uma comida envenenada, também não conseguimos matá-lo com a comida envenenada. Vamos mandar ele agora para a ilha de Patmos. Certamente na ilha de Patmos não haverá possibilidade, humanamente falando, dele retornar com vida da ilha de Patmos. A ilha de Patmos ficava situada
situada no mar Egeu. A ilha de Patmos havia uma espécie de uma detenção preparada para pessoas de alta periculosidade. Certamente a pessoa que fosse destinada à ilha de Patmos não havia possibilidade, humanamente falando, de retornar com vida, porque pelo menos 3 coisas esperava aquele que fosse destinado à ilha de Patmos. Primeira coisa era a fome. O imperador, em certa ocasião, mandava agora os seus súditos levar comida para os exilados que estavam na ilha de Patmos. O imperador entendeu que certamente João, sendo destinado à ilha de Patmos, ele poderia não ter uma durabilidade de vida por muito tempo, porque ele ia morrer de fome. A segunda coisa que esperava o exilado ao chegar na ilha de Patmos era o trabalho árduo nas minas de rocha. A pessoa, para sobreviver, tinha que trabalhar arduamente nas minas de rocha, e sendo assim, o imperador entendeu: se ele não morrer pela fome, ele morre debaixo dos trabalhos pesados. Porém, havia ainda a terceira coisa que esperava aquele que fosse destinado para a ilha de Patmos. Havia as bestas feras que estavam na ilha. Certamente a pessoa poderia ser estraçalhada, esmigalhada e devorada. Mas enquanto todas as portas se fecharam na terra para João não propagar o evangelho de Jesus Cristo e não dar testemunho de Cristo, é nesta hora que Deus, ele abre uma porta no céu, tira João em espírito da terra, leva ele até a dimensão do era da eternidade. João vê coisas tremendas, magníficas e extraordinárias, que quando lemos o livro do Apocalipse ficamos impactados com as revelações que está descrita nas revelações apocalípticas. Mas eu quero chamar a sua atenção para fazer a primeira aplicação bíblica espiritualmente para a sua vida nesta noite. Eu disse que enquanto todas as portas se fecharam na terra para João não propagar a palavra de Deus e não dar testemunho de Jesus Cristo, foi nesta hora que Deus abriu uma porta no céu, tirou João em espírito da terra e levou ele até a dimensão do era da eternidade. Eu não sei qual porta se fechou para você, ou qual porta está proposta a se fechar, mas servimos um Deus tão poderoso, que se a porta se fechar, ele é poderoso para abrir uma porta para nós passarmos. Só um pouquinho de retorno, por favor. Porém, João, ele está agora na ilha de Patmos, recebendo as revelações descritas do Apocalipse. E quando João começa a escrever o livro do Apocalipse, o Senhor dá honra para João, privilégio para João, escrever 7 cartas direcionadas aos 7 anjos das 7 igrejas da Ásia Menor. Havia muitas igrejas na Ásia Menor, porém o Senhor escolhera 7 especificamente para mandar João escrever. E quando João começa a escrever a primeira carta direcionada ao anjo da igreja de Éfeso, e ele vai fechar com a 7ª carta direcionada ao anjo da igreja de Laodiceia. Quando chega na 6ª carta direcionada ao anjo da igreja de Filadélfia, capítulo 3, versículo de número 7, João agora vai encabeçar esta carta com 3 declarações daquilo que o Senhor é. Primeira declaração que o Senhor aqui vai dizer no versículo de número 7, ele diz que ele é santo. Preste muita atenção, que a palavra santo ou santidade é um dos principais atributos de Cristo, porque ele é completamente separado do pecado. Ele é santo em suas palavras, ele é santo em suas obras, ele é santo em suas ações, ele é santo, completamente santo. E eu falo sem medo de errar, enquanto nós estamos aqui enaltecendo a ele, diante do trono dele está querubins e serafins, enaltecendo noite e dia. João, quando tem a visão no capítulo 4 do Apocalipse, versículo de número 8, a respeito daquele que está sentado no trono, ele vê 4 seres viventes que enaltece a santidade dele, noite e dia sem descansar, dizendo: santo, santo, santo. Preste atenção que ele não descansa, dizendo: santo, santo, santo. A Bíblia
Bíblia diz lá no livro do profeta messiânico, capítulo de número 6, que Isaías, na visão do trono, ele vê um que está sentado em um alto e sublime trono. Ele diz que agora o seu séquito enche o templo, mas ele diz que ele vê serafins que voam uns para os outros, cada um tem 6 asas, com 2 cobre os seus rostos como sinal de reverência, com 2 cobre os seus pés como sinal de respeito, e com 2 eles voam dizendo: estou livre e preparado para toda boa obra. E em um coral eles começam agora em direção daquele que está sentado no trono, enaltecer, dizendo: Kadosh, 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 Santo, 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 Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito Santo, é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Somente quem veio adorar a santidade de Deus, levante a mão de honra bem alta para o céu. Eu vou lhe convidar por 1 minuto com a mão de honra lá em cima agora. Feche os seus olhos agora, enche o pulmão e abra a boca para dar o teu melhor. Glória para Ele agora. Eu vou deixar você adorar mais 30 segundos, você adorando a Deus. Adore a Ele, porque Ele é santo. Ele é santo. Ele é santo. Baixe sua mão. Versículo de número 7 ainda, o Senhor vai declarar a segunda coisa daquilo que Ele é. Ele diz que Ele é verdadeiro. A palavra verdade ou verdadeiro no original grego quer dizer aletinhos. A palavra aletinhos quer dizer ideal, genuíno e real. Ele está dizendo: eu não sou pirata. Ele está dizendo: eu não sou falso. Ele está dizendo: eu não sou mentiroso. Ele está dizendo: eu sou verdadeiro. A Bíblia diz em Números que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O escritor aos Hebreus, ele diz que fiel é o que prometeu. Mateus 24, 35, palavra de Jesus, e Mateus registra dizendo que passarão céus e a terra, mas disse Jesus: as minhas palavras não hão de se passar. Eu não sei qual é a promessa que Deus fez para a sua vida já faz algum tempo, alguns anos, e não cumpriu ainda. Mas se você está debaixo de uma promessa, no centro da vontade daquele que lhe fez a promessa, não arrede os seus pés, porque no tempo genuíno, ideal e real, a promessa vai se cumprir. Quem acredita nessa palavra? Terceira coisa que ele vai dizer, ele diz no versículo de número 7, que ele tem a chave de Davi. Ele abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Chave aqui é utilizado como uma metáfora para descrever, mostrar, revelar que o poder, o governo, o domínio, a autoridade está nas mãos do nosso Senhor. Ele não perde o governo, ele não perde o controle, está nas mãos do nosso Senhor. E um certo dia um irmão chegou para mim equivocadamente e disse assim: pastor, parece que as coisas estão perdendo o controle. Eu disse: mas em que sentido que você está se referindo? Ele disse: principalmente quando se trata de igreja. Em todas as igrejas locais, em todas as partes do mundo, é tantos escândalos, tanto acontecimento, é no meio de liderança, no meio de membresia, tantos acontecimentos, parece que as coisas estão perdendo o controle. Ele disse para ele: você falou e está corretamente, parece, mas não perdeu o controle, porque aquele que está sentado no trono, ele tem um governo, ele tem um domínio, ele tem autoridade. Eu disse: meu filho, é natural que essas coisas aconteçam em todas as igrejas locais, em todas as partes do mundo, porque no meio do joio, no meio do trigo tem o joio. Jesus disse que o joio ele parece com o trigo, ele cresce junto com o trigo, mas Jesus disse que não era para fazer a separação, era para deixar crescer junto, porque no dia da
na colheita final, quem vai fazer a separação é Ele. Eu disse para ele: meu irmão, fique tranquilo, porque está prestes a cumprir aquela palavra que está em Malaquias capítulo 3, versículo de número 18: e vereis a diferença outra vez entre o que serve e o que não serve. Vai chegar um dia que a máscara vai cair, vai ser revelado quem é mentiroso e quem é falso, quem é verdadeiro e quem não é, vai ser revelado. Então eu estou tranquilamente, a minha vida eu tenho que cuidar para prestar conta a Deus, porque quem está adulterando, fornicando, prostituindo, mentindo, trapaçando, enganando, ele vai prestar conta a Deus, a máscara vai cair. Aí eu fui pesquisar muito bem a respeito do joio e do trigo. Como é que o agricultor em Israel, que sobrevivia do meio da agricultura, que vivia do trigal, ele sabia a diferença entre o joio e o trigo, porque ambos cresciam juntos e parece, mas não é nem tudo que parece preste atenção, nem tudo que brilha é ouro, nem tudo que brilha é ouro. Aí eu fui pesquisar em Israel, o agricultor, quando ele trabalhava no meio da agricultura e sobrevivia do meio do trigal, ele ia toda manhã por volta de 5 às 6 horas da manhã no plantio do trigal, para ele observar e notar a diferença entre o joio e o trigo. E quando ele ia, ele observava uma grande diferença ao chegar logo pela manhã, porque você sabe que o ano é composto de 4 estações: primavera, verão, outono e inverno. Mas todas as noites o orvalho cai sobre a terra, que seja primavera, verão, outono ou inverno, o orvalho cai sobre a terra, é algo natural. E quando o orvalho vinha sobre o plantio do trigal e também vinha sobre o joio, automaticamente havia 2 reações, e era muito prático para o agricultor ele perceber logo inicialmente na sua chegada no plantio do trigal. O que é que acontecia? Quando o orvalho caía no plantio do trigal, automaticamente o trigo ele se curvava e ia até o chão. Porém o joio ele ficava todo arrepiado no meio do trigal. Aí agora me deu o Espírito Santo uma revelação muito profunda, porque o orvalho representa a glória de Deus, a presença de Deus, a Shekinah de Deus. Porém o trigo representa a igreja verdadeira. É muito fácil você saber quem é joio ou não, porque quem é joio, Jesus pode estar curando, ele não dá glória a Deus. Jesus pode estar salvando, ele não dá glória a Deus. Jesus pode estar batizando com o Espírito Santo, ele não dá glória a Deus. Mas quem é trigo não precisa pastor, pregador, ministério de louvor dizer: levanta a mão para adorar, porque a Shekinah está caindo. Ele está dizendo: pode me molhar. Somente quem é trigo levanta a mão para o céu e abre a boca para adorar. Eu vou deixar você adorar a Ele por 1 minuto. Vai comigo, vem. 1 minuto adorando a Ele, 1 minuto adorando a Ele. Alabachanda, rapacanta, rapachanda, rapacai. 1 minuto adorando a Deus, 1 minuto. O orvalho está caindo aí agora sobre a tua cabeça. Receba a Shekinah, a presença, a glória de Deus agora. Alabacanta, rapachanda, rapacai. Oh glória, oh glória. Tem gente que já está se molhando aqui com o orvalho de Deus. Tem gente que já está se molhando com o orvalho de Deus. Mas meio minuto ele deu para você mergulhar debaixo dessa nuvem de glória que está pairando nessa casa e está dizendo: eu vou molhar. Seja molhado, irmã. Seja molhado, irmão jovem. Seja molhado agora. Seja molhado agora. Deixa Deus agora te encher. Olha para ele. Não é pastor não, irmão. Não é cantor não. É o Espírito Santo que molha. Olha para ele. Olha para aí, tá pegando, já tem gente que está recebendo, é natural. É como disse Zacarias capítulo 4, verso 6, não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Olha
para cá. Quando chega no versículo de número 8, olha que coisa linda. Eu sei as tuas obras. Olha para alguém que está do teu lado e diz para ele, diz para ela: o Senhor conhece as tuas obras. Eis que diante de ti eu pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. A igreja de Filadélfia era uma igreja pobre economicamente. Tinha uma debilidade que era pouca força, mas tinha duas virtudes louváveis: não negava o nome de Jesus e guardava a palavra. Agora veja o contraste entre a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. A igreja de Filadélfia, eu disse que tinha pouca força, era pobre, mas não negava o nome e guardava a palavra. A igreja de Laodiceia era uma igreja rica economicamente. Era uma igreja muito produtiva em exportação de ouro, roupa, de linho fino e também exportação de colírio. Mas essa igreja tinha 5 características negativas diante dos olhos do Senhor. O Senhor disse: João, está aqui o diagnóstico espiritual. É uma igreja desgraçada, miserável, pobre, cega e nua. 5 características negativas. A igreja de Filadélfia estava situada no vale, pobre economicamente, tinha pouca força, mas não negava o nome e guardava a palavra. Andar no vale não é sinônimo de pecado. Ter pouca força também não é sinônimo de pecado. Pecado é negar o nome de Jesus e não guardar a palavra. Eu vou repetir: andar no vale não é sinônimo de pecado. Ter pouca força não é sinônimo de pecado. Pecado é negar o nome de Jesus e não guardar a palavra. Eu olho com a visão espiritual para esta igreja nesta noite e contemplo algumas pessoas aqui caminhando por alguns vales da vida, tendo pouca força, mas o Senhor está dizendo parabéns para vocês, porque mesmo caminhando pelo vale, tendo pouca força, não nega o meu nome e guarda a minha palavra. E para vocês tem uma promessa: em breve virá um galardão. Somente quem acredita nesta palavra, mais uma vez, adore a Jesus de Nazaré. Glória. Versículo de número 11, para caminhar para o final da mensagem. Aquele traz uma advertência, um alerta espiritual: eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Quero dividir esse versículo em 3 partes. Primeiro, eis que venho sem demora. O Novo Testamento é composto de 260 capítulos e tem apenas 318 versículos, apontando para 318 sinais a respeito da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos já se cumpriram na íntegra. Falta somente Jesus, Ele voltar. E o profeta Amós, no capítulo 4, versículo de número 12, cerca de 800 anos antes de Cristo, por inspiração divina, ele olha para a nação judaica e diz assim: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Se fosse nos dias odiernos, o profeta Amós estivesse entre nós, o pastor Ivan abrisse uma precedência de 3 a 5 minutos para o profeta Amós dar uma saudação. Na sua intervenção, ele cumprimentaria a igreja e deixava uma palavra com uma temática dizendo: prepara-te, ó igreja, para encontrares com o Senhor teu Deus. Se ele nos encontrasse pelas ruas desta cidade ou deste país, ao lhe cumprimentar, ele deixava uma palavra
para a vossa meditação e para a minha meditação. Prepare-te, irmão, para encontrares com o Senhor teu Deus. Mateus capítulo 25, versículo de número 13, Jesus ele falou com os discípulos, e é uma palavra que tem um teor muito profundo para a igreja contemporânea. Jesus disse: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora que há de vir o Filho do Homem. Preste muita atenção que a palavra vigilância ela faz parte da nossa responsabilidade. A palavra vigiai na Bíblia aparece 61 vezes. E todas as vezes que aparece e apresenta a palavra vigiai, é como se Deus estivesse falando para nós: permanecei, estai acordado, estai alerta. O estudo que estuda sobre as formigas, denominado como a mimercologia, denominou muitas características que uma formiga ela possui. E dentre tantas que eu pesquisei, eu separei 3 para aplicar no sentido bíblico, espiritual, teologicamente para a igreja. Primeira característica que a formiga ela possui, dentre olhos grandes e pequenos, ela tem 5 olhos. Isso aponta para a atenção. A igreja precisa estar atenta. Segunda característica que a formiga ela possui, a formiga ela não descansa. O descanso da igreja não é aqui na terra. Miqueias capítulo 2, versículo 10, o profeta Miqueias, por inspiração divina, ele diz: levantai e andai, porque aqui não é o vosso descanso. Levantai e andai, porque aqui não é o vosso repouso. O nosso repouso não é aqui na terra, aqui é trabalho, é labor. O nosso repouso, o nosso descanso será na eternidade. Porém, a terceira característica que a formiga ela possui, a formiga ela não dorme. A igreja não pode dormir espiritualmente falando. A igreja tem que estar acordada, a igreja tem que estar atenta, a igreja tem que estar em alerta. Por quê? Porque o apóstolo Pedro ele falou na sua segunda epístola, capítulo 2, verso 10. Pedro diz que a vinda do Senhor será como um ladrão de noite. Para quem? Para a igreja não. A igreja está aguardando, a igreja está percebida, a igreja está em alerta. Ele virá como um ladrão de noite para os ímpios, para os desviados, para os desapercebidos. Mas preste muita atenção que quando o ladrão ele vai à casa de alguém, ele não avisa o dia, não avisa a hora, ele não avisa a porta nem a janela que ele vai arrombar. O Senhor virá em um momento que ele não vai avisar o dia e nem a hora. O ladrão vai à casa de alguém para buscar o melhor da casa. O melhor da terra, humanamente falando, é o ouro, é a prata e as pérolas preciosas. Porém, na ótica divina, o melhor da terra não é ouro, não é prata, não é pérolas preciosas, porque isso para Deus é como pó, é vaidade, tudo passa. O melhor da terra é conforme Paulo escreveu para Tito, no capítulo 2, versículo 14: o povo zeloso, especial de boas obras. Quem é este povo? Somos nós, a igreja do Senhor. Levante a mão bem alta para o céu para adorar. Mas pastor, o que é que eu tenho que fazer, pastor? Mateus 24, 13, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Pastor, o que é que eu tenho que fazer? Apocalipse 2:10, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Pastor, o que é que eu tenho que fazer? Daniel capítulo 12, verso 13, tu porém, ô Daniel, vai até o fim. Tem muita gente começando bem, está terminando mal. Eu olho para a Bíblia Sagrada e vejo Saul, um homem que reinou 40 anos, teve 2 anos de fidelidade, 38 anos reinou endemoniado. Porém eu olho para a Bíblia Sagrada e vejo Jesus, o homem da cruz do meio. À sua direita ele tem um homem chamado Dimas, à sua esquerda tem outro chamado Gesta. Ambos tiveram a mesma oportunidade durante 6 horas que Jesus estava com vida na cruz, da hora terceira até a hora nona. Porém, quando vai aproximando a hora nona, aquele homem da direita chamado Dimas, ele não perde a oportunidade na última instância, porque tinha vivido toda a sua vida com a vida irregular, mas ele agora reconhece as suas misérias, se arrepende e olha para Jesus e diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus não perde tempo para ganhar a alma daquele miserável pecador e disse: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Não basta começar bem, tem que terminar bem.
Tem muita gente começando bem, está parando no meio do caminho. Olhe no retrovisor espiritual ou no espelho e deixe para trás. E caminhe agora em direção do teu alvo, do pódio, da tua meta, que é Jesus Cristo de Nazaré. Não se embarace com as coisas deste mundo. Segunda revelação deste versículo, o Senhor primeiramente ele diz: eis que venho sem. Segundo, guarda o quê? Só guarda quem? Só guarda quem? Quem não tem, não guarda. A igreja tem algo muito importante. A palavra guarda o que tens pode ser compreendido como: conserva a tua alma em extrema santificação e honra para Deus. Eu vou repetir para nunca mais você esquecer. Essa palavra guarda o que tens pode ser compreendido como: conserva a tua alma em extrema santificação e honra para Deus. Eu poderia falar de muitas coisas que nós devemos guardar, mas eu quero falar pelo menos de 3. Biblicamente, eu vou utilizar o homem mais sábio da sua época, Salomão. Eclesiastes capítulo 5, verso 1. Eu começo agora pela parte de baixo. Ele diz: quando entrares na casa do teu Deus, guarda o teu. Isso aponta para 3 coisas. Primeiro, respeito, reverência e postura. Quando você entrar na casa de Deus, ou estiver na presença daquele que é santo, tenha respeito, reverência e postura. Você não está apenas na presença do pastor Erivan Alves, nem na presença do pastor Ivan. Você está na presença daquele que é santo. E um dia chegou um homem chamado Moisés, porque ele saiu do Egito com 40 anos. E um dia, quando ele completa 80 anos, já um ancião, ele vai subir no Monte Sinai. De repente, lá no Monte Sinai, ele é atraído pelo fogo, pela sarça, que ardia, mas não se consumia. E de repente a voz do Eterno brada no meio da sarça. E diz assim: não te chegues para cá, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu está é santo. Moisés saiu com a sandália lá do Egito, porque dentre todos os hebreus, o único que calçava sandália era Moisés. Os demais andavam com os pés num barro, amassando barro para fazer tijolos, para construir as pirâmides para os faraós. Mas Moisés, como foi adotado pela filha de Faraó como um filho adotivo, diz a historicidade contada pela tradição judaica, que a filha de Faraó, chamada Pitiá, quando tinha 17 anos de idade, foi para as margens do Nilo, juntamente com as donzelas, se banhar. E você sabe aquele acontecimento bíblico muito bem, que vai agora chegar o conhecimento a respeito daquele menino que era filho de Joquebede, a irmã Moisés, irmão de Miriam. Miriam leva para Joquebede, amamenta a criança. Depois agora volta para Bitiá. Bitiá cuida de Moisés, dá sandália para ele. Somente os nobres, os ricos, ilustres da época que calçava sandália, ainda mais de couro de crocodilo. Aonde Moisés passava, todas as pessoas batiam continência, lhe reverenciavam, lhe respeitavam, porque alguém via como uma pessoa muito nobre. Mas quando Moisés chegou lá no Monte Sinai com aquela sandália, pisando alto na presença do Eterno, ele disse: baixa a bola, porque aqui quem é maior não é você. Aonde você chega com essa sandália, toda a gente bate continência para você, mas aqui quem é maior não é você não. Baixa a bola, porque aqui quem é maior sou eu. Moisés ouviu o Senhor dizendo: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é santo. O Monte Sinai era santo, sim ou não? O Monte Sinai não era santo, só se tornou santo porque a presença do santo ali estava. Esse lugar é santo porque a presença do santo está aqui. Então tenha respeito, reverência e postura, porque o santo está neste lugar. Segunda coisa que Salomão vai falar para nós guardarmos, Provérbio capítulo 4, verso 23. Ele diz: sobre tudo que deve guardar, guarda o teu. Tem gente que guarda o seu carro novo na garagem. Errado não, é cuidado por um patrimônio. Tem pessoas que guardam o seu dinheiro na bolsa de valores. Errado não, é um investimento pelas suas finanças. Mas está esquecendo de guardar o mais importante, que é o coração. Agora eu fecho com a parte de cima. Comecei lá embaixo, coração. Agora eu vou subir mais um nível. Salomão ele fala em Provérbio capítulo 13, verso 3: o que guarda a sua boca conserva a sua alma do mal. Vai doer agora lá na espinha dorsal da tua coluna. Guarda a tua boca,
Porque Salomão disse: o que guarda a boca conserva a sua alma do mal. Tem gente que vai perder a salvação, pastor Ivan, por conta de um membro chamado língua. O Senhor diz: fala menos e ouça mais. Tiago, ele foi usado pela inspiração divina para dizer que devemos ouvir mais e falar menos, até porque o Senhor nos deu uma boca e 2 ouvidos. Mas tem gente que quer falar mais e quer ouvir menos. Guarda o teu pé, guarda o teu coração e guarda a tua boca, para que ninguém tome a tua. Eu fecho aqui agora. O arrebatamento da igreja vai acontecer. Não é uma história, será uma realidade. No dia do arrebatamento da igreja, pelo menos 3 coisas irão acontecer, conforme Paulo escreveu aos Tessalonicenses, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Vai acontecer o alarido, vai acontecer a voz do arcanjo, e vai acontecer a trombeta de Deus. Porém, no terceiro céu existe pelo menos 3 coisas, porque nós conhecemos biblicamente, teologicamente, que existem 3 céus. O primeiro céu é chamado céu atmosférico, ou céu da extremidade, Lucas capítulo 17, verso 24. Segundo céu é o céu das regiões celestiais, está em Efésios capítulo 6, verso 12. Terceiro céu está em 2 de Coríntios capítulo 12, verso 2. É o céu de Deus, o terceiro céu. E no terceiro céu, pelo menos 3 coisas lá existem. Quantas coisas? 3. Primeira coisa que lá existe, está Jerusalém celestial, aguardando a igreja para inaugurar. Segunda coisa, o trono de Yahvé. Terceira coisa, o paraíso debaixo do trono de Deus. Quando o Senhor vier, primeira coisa que vai acontecer o alarido. Alarido fala de grito, fala de brado. Ele vai passar no paraíso e vai dar o brado para chamar todos os fiéis, desde Abel até o presente momento. E quando ele der o brado, vão ter que vir com o Senhor, para eles virem seus corpos de origem, ressuscitarem, passar pela transformação do corpo, para subir e encontrar com o Senhor nos ares. Porém, quando o Senhor der o brado e chamar os que estão no paraíso, ele vai dar ordem ao arcanjo, que é a segunda coisa que vai entrar, conforme 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. O arcanjo é o anjo de batalha, o anjo de guerra, é o guerreiro. Lembra de Apocalipse, capítulo de número 12, verso 4? A Bíblia diz que houve uma batalha no céu. E quem foi que guerreou? O arcanjo. Quando Lúcifer, ele se rebelou contra Deus, o arcanjo expulsou. A Bíblia diz em Daniel capítulo 10 que Daniel estava em oração. 21 dias ele ficou no propósito, porque no primeiro dia a sua oração foi ouvida. Mas quando Gabriel veio trazer as novas para ele foi impedido pelo príncipe da Pérsia, que é uma representatividade do próprio Satanás. No segundo céu, Satanás para e não deixa agora Gabriel passar. E Daniel persevera na oração. Segundo dia, terceiro dia, 10º dia, 15º dia, 20º dia, 21º dia, o Senhor disse: vai lá, arcanjo. O arcanjo veio, abriu o caminho, Gabriel passou, chegou até Daniel e disse: servo muito amado, eu vim por tua causa, porque as tuas palavras foi ouvida no céu. Em outras palavras, tu é conhecido na terra e é conhecido no céu. Tem gente que só é conhecido na terra. Eu prefiro não ter meu nome escrito na calçada da fama, eu prefiro não ter meu nome nas redes sociais, mas eu prefiro ter meu nome escrito no livro da vida. Porém, no dia
dia do arrebatamento da igreja, porque constantemente Satanás está ouvindo que este povo vai deixar esse terreno para ir morar no terceiro céu, porque aqui não é a nossa terra de origem, não é a nossa morada eterna, aqui nós estamos passando uma chuva. A nossa terra, a nossa cidade original é lá em cima, que o Senhor preparou. Se você não tem uma casa aqui própria, fique tranquilo, em breve você vai morar lá em cima, porque já tem uma casa preparada para você. E eu já vou adiantar, as ruas é de ouro, os muros são de jaspe e de cristal. Não vai precisar você ficar preocupado com ladrão, porque lá não entra ladrão, só entra santo. Aí agora, Satanás no segundo céu, com 4 hierarquias demoníacas, conforme Paulo escreve aos Efésios capítulo 6, verso 12, está dizendo aqui: ninguém passa, porque ele impediu Gabriel por 21 dias. Ele está dizendo que ele vai impedir a passagem da igreja. Sabe o que é que vai acontecer? O Senhor vai dizer: arcanjo, vai na frente. Vai na frente, arcanjo. Vai ser mais ou menos assim, ó, conjectura minha. Satanás! Seus demônios! Sai da frente, porque está vindo alguém aí que é mais poderoso do que vocês. Está vindo o Senhor dos Exércitos com todos os fiéis de Abel até o presente momento. Imagine no mundo espiritual os demônios e Satanás abrindo o caminho, e naquele momento vai passar todos os fiéis, vai vir os seus corpos de origem. O Senhor ao mesmo tempo vai dar ordem ao anjo para tocar a trombeta. 1 Coríntios 15:52 diz que no abrir e fechar de olhos, isso é português, na gramática grega atualizada diz no piscar de olho, porque a ciência constatou piscar de olho, que é de 3 a 7 milésimos de um segundo. Jesus comparou isso com um relâmpago que sai do oriente para o ocidente. Já foi, aconteceu. Vai ser muito rápido. Num piscar de olhos, a trombeta soará. Para quem? Para os vivos. Mas os que vierem com o Senhor, quando ele viu seus corpos de origem ressuscitar, o Senhor vai estar lá nos ares, aguardando, numa nuvem de glória. Somente quem vai ver os que terão olhos espirituais. Oh glória!